Oi. E aí? Jota. Ô, Marinho. Botou para a televisão, botar no computador. A todos. Vou guardar um pouquinho para escutar. Foi o áudio das meninas. Achei, menino. O áudio, tá ligado? Tá ligado? Muito obrigado pelo convite, Douglas, primeiramente, muito obrigado. Um feliz sábado a todo mundo, né? Todos que estão aqui acompanhando a nossa live. Uma coisa que eu achei muito legal, né, da programação de vocês, é que durante a semana a gente liga o noticiário, a gente só vê notícia ruim, né, dessa pandemia, desse coronavírus, mas é muito bom chegar no sábado aqui e ver que a notícia boa, o número da notícia boa é muito maior do que as notícias ruins, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente olhar também um pouco o lado bom, né, das coisas boas que estão acontecendo, as pessoas que estão se recuperando, que é um número bastante considerável, né? E querendo ou não, isso mostra, né, como Deus está no controle da situação e está cuidando das pessoas. A nossa lição, a lição do trimestre é um tema muito bacana, né? São temas muito interessantes. É muito legal a gente ver a lição abordando o texto bíblico de uma forma mais profunda, né? De uma forma mais minuciosa, mais detalhada, né? Aproximando um pouquinho aí do que um teólogo aprende na faculdade, aproximando um pouquinho para o membro da igreja, que também precisa saber, também precisa aprender, né? Então, são temas aí de muito aprendizado, né? E acho que tem sido muito enriquecedor, né? O tema da semana é analisar a Bíblia na história, né? A Bíblia como história. A história é o palco em que se desenrola, né? A trama do texto bíblico. Desde a história do começo da criação, né? Do mundo, do homem, até a história que não chegou ainda para a gente, né? A história do futuro, né? Que é o Apocalipse, a revelação. Então, de Gênesis ao Apocalipse, do primeiro livro ao último, a Bíblia se desenrola através da história, mostra Deus agindo através da história. Né? Eu trouxe algumas curiosidades para vocês, antes, né, da gente começar. Tem alguns livros que são bastante interessantes. Quem gosta de história, né, eu gosto bastante, pelo menos, tem um livro chamado A História dos Hebreus, do Flávio Josefo, que era um historiador, mais ou menos aí da época do Império Romano, um historiador judeu, e ele escreve toda a história do texto bíblico como um judeu, né? E só que também como um historiador. É como se fosse o texto bíblico um relato histórico, é bastante interessante de ler, né? É, e, e assim, a gente enxerga algumas coisas bastante interessantes quando a gente começa a estudar história no texto bíblico. Por exemplo, os 10 mandamentos, né? Toda a lei que Deus dá ao povo de Israel, ela faz parte aí, ela tem termos, ela tem características muito comuns de contratos, acordos, alianças entre povos do Oriente Médio daquela época, entre o soberano, né, o sucerano, e um reino vassalo, um reino que vai servir, que vai se submeter a esse soberano. Alguns termos, por exemplo, o início de um contrato geralmente começa falando o que o sucerano, o que o soberano fez em favor do súdito, né? E os 10 mandamentos começa como? Deus falando o seguinte: eu tirei vocês da terra do Egito, né? Que é o texto, inclusive, o verso para memorizar: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, é o início aí desse contrato que Deus faz, essa aliança, esse acordo que Deus faz com o povo de Israel, para ele ser o Deus deles
e Israel ser o povo de Deus, né, ele começa aí com algo muito característico da época, né? Então Deus ele age na história, ele se adapta à história e ele está no controle da história, né? E o primeiro tema que a lição vai falar, ela vai falar sobre um tema um pouco polêmico, né? Que é a questão de Davi, Salomão e a monarquia de Israel. E vai também comentar que muitos autores acadêmicos, né? Eles relativizam bastante a existência de Davi, de Salomão e tudo mais, né? E a lição, ela traz aqui algumas evidências arqueológicas, né? Se a gente for pegar aqui na lição de domingo, o texto pede para a gente ler 1 Samuel 7, né? Que fala sobre uma batalha, uma vitória que Israel, que Deus concede a Israel, né? E o texto, ele descreve a descrição geográfica das linhas de batalha, né? Dessa guerra, dessa luta. E aí, o autor da lição ele fala o seguinte: escavações recentes revelaram uma fortaleza massivamente fortificada da época de Saul e Davi, com vista para o vale. 2 portões do mesmo período de tempo foram escavados. E como a maioria das cidades em Israel tinha apenas um portão, essa característica, né, de ter 2 portões pode ajudar a identificar o local como Saraim, que em hebraico significa 2 portões, né? E que está narrado no texto de 1 Samuel 17, verso 52, né? E se esse realmente for o caso, então é identificado pela primeira vez essa antiga cidade bíblica, a cidade bíblica de Saraim, né? E em 2008 e 2013 também foram encontrados 2 inscrições que muito acreditam que representam a mais antiga escrita hebraica já descoberta. A segunda inscrição menciona o nome de Esbaal, o mesmo nome de um dos filhos de Saul. Então, aqui no domingo, a gente tem algumas descobertas da arqueologia que dão evidências de que evidências escritas de que existia sim uma dinastia monárquica em Israel, uma dinastia davídica, né? Então esse é o primeiro ponto que a lição aborda. Uma curiosidade a mais para vocês: eu tenho um livro aqui em casa que meu pai comprou meio por engano, na verdade, que ele achava que seria uma análise de um professor de faculdade também, acho que ele é americano, sobre Davi, né? E, na verdade, a intenção dele, eu e meu pai, a gente foi enganado pelo título da obra, a intenção dele, na verdade, é desmistificar Davi como se o texto bíblico exaltasse ele demais, por ele ser rei, colocasse, assim, qualidades, e ele tenta desmistificar, meio que tentar trazer o Davi mais humano e menos divino, como se a Bíblia divinizasse Davi. E não faz sentido nenhum. Se a gente lê os argumentos do livro, tem nada a ver com o texto bíblico. Ele acusa o texto bíblico de algo que o texto bíblico não faz. Uma coisa que o texto bíblico faz com Davi é apontar erros de Davi, né? É mostrar Davi como o ser humano que ele é, pecador, né? Então a gente enxerga aí muita tentativa, às vezes, de muitos estudiosos de tentarem relativizar ou questionar o texto bíblico, mas eles acabam saindo aí pela tangente, acabam trazendo argumentos bastante frágeis e incoerentes com o texto bíblico, né? Então, no caso de Davi e Salomão, monarquia, a gente tem hoje evidências arqueológicas, descobertas arqueológicas sobre o tema. Mateus, Diga, Douglas. só 3 pontos aí. Eu até entendo a visão desse autor, viu? Porque você vai ver a histórica de Israel, ela tem três porções de grupos. O primeiro grupo é o patriarcal, onde se adorava o Deus que o patriarca adorava. Ou seja, os três Abraão, Isaac e Jacó adoravam o Deus eu sou, o grande eu sou, como ele se apresenta. O Ismael e Isaú já vai para outra tangente. Então, ele já sai dessa tangente. Depois você tem a época dos juízes. Esse é o segundo período. Sai do período patriarcal e vai para a época dos juízes, que também tem essa tangente. Os juízes eles vão
adorar e todo o povo vai adorar quem o juiz adorar, tipo Sansão, Gideão. O povo seguia esses líderes, esses juízes, e a partir daí tinha a adoração a Deus. E depois que vem o período dos reis. E é nesse período, por isso que parece que ele está mistificando, trazendo a divindade de Davi, mas na realidade não. O povo sempre adorava a quem aquele principal líder adorava. Ou patriarcal, ou juízes, ou rei. O rei, certo? Interessante, mas a minha crítica realmente, Douglas, é a questão, às vezes, de eles acusarem um texto bíblico de fazer essa divinização, quando o texto bíblico não faz. A coluna do argumento deles é falha, infelizmente, né? Na verdade, felizmente, né? Ainda bem que é falha a coluna do argumento deles. Eu acho que o Luiz está pedindo para falar. Vamos deixar de falar? Pois não. Pode falar sim. O Douglas pensa umas 3 vezes antes de deixar eu falar, né? Quando ele fala o que eu tenho que falar, ele pensa, será que eu deixo o Luiz falar? Na verdade, eu vou fazer só um comentário. Eu acho assim, ó, existe uma diferença muito grande em você entender uma coisa que você não compreende, né, que você até então não tem a visão, né, que na lição de domingo fala aqui, né, que muitos não, que a Bíblia ela tem que se provar através da arqueologia ali de que Davi, que Salomão realmente fizeram parte da história da Bíblia. E outra coisa, uma coisa é você não entender e acabar aprendendo, né? Porque cada vez que você fala aí, Mateus, você está falando coisas que para mim são super interessantes. Eu venho ter um conhecimento maior de uma coisa que eu não conhecia até então, de repente. E a outra coisa é você não crer naquilo, como a própria lição também fala, que muitos, porque eu particularmente, desculpa a minha ignorância, eu nunca tinha ouvido falar, assim, tinha ouvido falar de dúvidas em relação à Bíblia, mas que Salomão não existiu, que Davi não existiu, que teve que se provar que eles existiram. Porque, assim, eu acho acredito, né, que a Bíblia, assim, é a história que ela tem, que você acredita ou não acredita. Por exemplo, eu tenho um irmão que foi adventista, que hoje não é mais da igreja. E quando a gente vai conversar sobre coisas da Bíblia, tem uma história na Bíblia que ele fala, essa história me faz acreditar que a Bíblia não é verdadeira, que é a história de Noé. Ele não acredita na história de Noé. E através da história de Noé, ele acha que a Bíblia não é verdadeira, porque ele acha que é uma historinha inventada. Então, assim, é por isso que eu digo, a questão de não entender é uma coisa. Eu não entendo, então eu vou atrás da informação, eu vou atrás de buscar como foi, o que aconteceu. E a outra coisa é você não crer naquilo que você está buscando, entendeu? Então, essa lição para mim ficou muito clara em relação a isso. Eu tenho que buscar um entendimento, eu tenho que buscar informação naquilo que eu creio, mas eu não entendo, do que daquilo que eu não creio. Então, se eu não creio, eu posso crer. Mas quando você tem uma ideia já pré-concebida de que a Bíblia não existe, que essa história que tem na Bíblia é tudo falsa, aí leva-se uma dificuldade maior para você querer interpretar a Bíblia para as pessoas, entendeu? Então, para mim, essa lição dessa semana foi muito importante para me pautar nisso, né? Porque a Bíblia ela é verdadeira. Agora, se eu não entendo, porque eu não entendo quase nada da Bíblia, então tenho que buscar as informações que você está me passando. O Douglas, por exemplo, cada 10 palavras que ele fala, eu entendo uma só. 9 eu não entendo. Porque se ele fosse meu professor, eu reprovava na matéria dele. Porque eu não consigo entender. Mas por quê? Porque ele tem o conhecimento além daquilo que eu compreendo. Então, um dia eu tenho que sentar com o Douglas e falar, Douglas, vamos começar o beabá? Você me ensina a fazer o A, o B, o C. Aí eu vou começar a entender o que ele fala, né? Agora, a lição, para mim, foi muito importante nesse sentido. Eu sei que eu falei muito, mas espero que vocês tenham entendido aí a minha colocação. Douglas, não se preocupa não, cara, ainda vou aprender, viu? Olha, perfeita a sua colocação. É Luiz o seu nome? Isso, perfeita colocação, Luiz. De verdade, perfeito, nada a acrescentar. Aliás, um adendo só, uma curiosidade também na questão de Noé, né? A questão do dilúvio, não é só a Bíblia que tem relato do dilúvio, não é só o povo hebreu que relatou o dilúvio. Você
tem relato do dilúvio dos babilônicos, dos gregos, inclusive, né? Então, o dilúvio, assim, é algo muito, que faz muito parte, é muito presente. Oi? Detalhe, desculpa te interromper. Eu sou descendente de grego, minha família, meu pai era grego, o meu irmão é grego, então ele lê muitos livros de mitologias. Não que esteja errado, eu acho que você lê livro e ter conhecimento bem, só que ele lê os livros, ele começa a viajar nesses livros, achar que essa mitologia são verdadeiras, que essas mitologias substituem a Bíblia. Então esse é o raciocínio dele, entendeu? Desculpa interromper. Entendi. Não tem problema, pode interromper, fica à vontade. Lá na judaica, o que mais acontece é a interrupção, o Douglas sabe disso, então a gente não tem problema com isso, não. Fica à vontade. Então, o que o Luiz falou, eu acho que está corretíssimo. A gente não pode abordar o texto bíblico com uma ideia preconcebida. Quando a gente lê o texto bíblico, é uma coisa que o senhor Elias, lá da nossa comunidade, também fala, comunidade judaica, quando você vai ler o texto bíblico, você tem que tirar da sua cabeça tudo aquilo que você acha que você sabe. Você tem que estar aberto a entender o texto bíblico. Tem que ser objetivo. Indo para a lição de segunda-feira, a gente vai ter aí mais um relato histórico, que aí é a campanha do Império Assírio, né, começa a ascender, começa a crescer, e Israel, né, vai ser a bola da vez, como é constante na história, né, vai ser o alvo do Império Assírio. E a história, né, de Isaías, o rei Ezequias, né, e Senaqueribe, o comandante assírio, né, tá ali narrada no livro de Isaías, né, e eu não vou parar para a gente ler o texto, para não ficar muito amarrado, vamos tentar ser mais dinâmico, né? E eu vou fazer citações aqui da lição, porque o que a gente enxerga aqui é tentar ver as fontes históricas, realmente, as descobertas históricas. Tá? Senaqueribe, ele ataca Judá, né, em 701 a.C., né, bastante tempo atrás, né, e o relato está registrado, né, no livro de Isaías, está na Bíblia, esse relato, né, dessa história. E o próprio Senaqueribe relata também essa história, né, nos seus escritos. Né. Esses escritos de Senaqueribe foram descobertos na capital de Nínive, né, que era uma famosíssima cidade da Síria, e ele se vangloria nesses escritos, né? Ele fala o seguinte, abre aspas, sitiei e conquistei 46 das cidades fortificadas de Ezequias e inúmeras aldeias menores em sua vizinhança. Então ele realmente foi uma grande conquista militar, né? E no palácio dele, em Nínive, né, ele celebra esse fato de ter derrotado uma cidade chamada Laquis, na Judéia, né? E ele cobre, né, as paredes de uma sala central do palácio dele, com representações assim, em alto relevo, como se fossem quadros, né, desse cerco que ele fez e da batalha contra a cidade de Laquis na Judéia. E isso foi descoberto. Né? E escavações recentes nessa cidade de Laquis, que o Senaqueribe ataca, né, eles descobriram muitos escombros, né, descobriram muitas evidências de que a cidade realmente foi destruída. Né? Mas Jerusalém, a capital de Israel, né, o coração de Israel, não foi atacada. E o texto bíblico também narra isso. Né? Jerusalém não é atacada, e a gente vê aqui que ela chega a ser sitiada, né, no texto, fala que ela foi sitiada por Senaqueribe, mas Senaqueribe não ataca e não destrói Jerusalém. E olha só que interessante isso aqui. Né? Deixa eu achar aqui o texto. Aqui de Isaías 37, verso 33 a 35. Né? Isaías predisse o seguinte, antes de ocorrer, né? Isaías disse o seguinte, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, na cidade de Jerusalém, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, por esse caminho ele voltará. Mas nessa cidade ele não vai entrar, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então olha que interessante. Né? A gente tem evidências arqueológicas, tanto por parte de Senaqueribe,
quanto por parte da cidade de Laquis, que confirma que a cidade foi destruída nessa época, nessa mesma época. Né? Senaqueribe afirma também que ele destruiu a cidade, várias cidades e povoados de Judá, e a Bíblia também narra essa história. E detalhe, além de narrar essa história, a Bíblia narra a história antes dela acontecer. Isaías prediz que Senaqueribe pode colocar um cerco em volta de Jerusalém, mas ele não vai destruir, porque Deus vai proteger Jerusalém por amor a ele e por amor ao servo dele, Davi. Né? Então, mais uma vez aqui, mostrando como Deus tem o controle da história. Né? Como é que pode um império imenso e o mais forte da época, que era o Império Assírio, simplesmente não entrar na principal cidade de um reino que é menor? Né? Se a Síria quisesse, em teoria, entraria e destruiria Jerusalém. Mas Deus disse que isso não aconteceria. Então, até mesmo o mais forte dos impérios está na rédea de Deus. Né? O mais poderoso império da época, não importa o poder que ele tem. Né? Quem está no controle da história é Deus. E onde a gente vê o maior reforço disso, e aí é a lição de terça-feira já, é Daniel e suas profecias, Daniel 7, eu acho, e Daniel 2 também, né? Da estátua e das bestas, né, de Daniel 7. É muito forte esses relatos. É porque, primeiro, Daniel, ele está no contexto aí da Babilônia, né? Ele está no cativeiro babilônico, e ele tem visões, ele tem sonhos, né? Daniel 7 é um sonho dele, Daniel 2 ele interpreta, né, o sonho. Se eu estiver errado, me corrija, mas eu acredito que seja isso mesmo. Daniel 2 ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, Daniel 7 ele tem visões. E todas essas visões são a partir do momento em que Daniel se encontra na história. Então, todas as visões começam com a Babilônia. É o leão, né, com asas, que é colocado como homem, ele é dado coração de homem, assim como a cabeça de ouro da estátua. Então, o relato é de Daniel para frente. Deus mostra para Daniel que, olha, Daniel, você está com pressa para voltar para Israel? Vai acontecer muita coisa ainda. Vai acontecer muita coisa ainda. Tem muito império para vir ainda. E a gente encontra algumas características nessas profecias, né? Que é a principal característica mais marcante é o que os teólogos chamam de passivo divino. O que é isso? Se a gente pegar Daniel 7, quando fala do leão, quem quiser acompanhar, quem quiser abrir o texto depois dar uma olhada, o leão representa a Babilônia, né? E esse leão, o texto fala o seguinte, ele é colocado de pé como homem, e lhe é dado coração de homem. É uma frase que está tá no passivo, né? Só que não fala quem é que colocou o leão de pé e quem deu o coração para o leão. Também, quando vem o urso, né? Fala, quando vem o urso, que é o reino da Medo-Pérsia, né? Fala o seguinte, né? Ele foi dado domínio, e lhe foi ordenado, levanta-te e devora muita carne. Quem ordenou? Quem deu domínio? Né? O texto não fala, só fala que foi dado, né? E que foi ordenado. E é muito interessante essa característica. Os teólogos dizem que esse passivo, na verdade, é Deus. É Deus que ergueu o leão, deu o coração de homem para ele. É Deus que ordena para o urso que se levanta, para o reino da Medo-Pérsia, e fala, levanta e devora muita carne. É Deus que dá o domínio. Então, Daniel, acho que é o maior símbolo, as profecias de Daniel e também de Apocalipse, né? A mensagem de esperança, na verdade, que é o objetivo de Apocalipse, mostra o seguinte: Deus está no controle da história. Deus está no controle. O reino que se ergue, o reino que cai, é Deus que determina. É Deus que determina. É pela vontade dele. É de acordo com a vontade, com os planos dele. Né? E isso mostra, né, que a presunção do homem, a presunção dos grandes imperadores, não são nada. Né? Que a gente vê na história, não são absolutamente nada. Quem controla, quem ergue, quem coloca em cima, quem faz cair é Deus, né? De acordo com o seu plano, de acordo com as suas intenções. Tá? E outra coisa interessante sobre a questão histórica, né, das profecias
Elas dão uma aula de história. O Luiz quer falar alguma coisa? O Douglas sumiu? O Douglas tá aí? Alguém mais quer falar alguma pergunta antes de eu continuar? Douglas tá aí, sumiu nada. Aqui na minha tela ele sumiu, mas tá aí, tá aqui, achei ele. Tô aqui.